Oi, gente, tudo bom? Estava sumida aqui do canal, eu sei que eu desapareci por um tempo, mas o que aconteceu foi o seguinte, as patinhas do meu cachorro estão aqui embaixo fazendo tic, 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 então se vocês ouvirem, é ele. Enfim, o que aconteceu foi que eu tirei os 4 sisos, enrolei muito pra fazer isso e deu complicação por enrolar, então minha dica pra vocês é não enrolem, se tiver doendo e tudo, tirem o mais rápido possível, porque só vai piorando o caso. E aí, eu fiquei com a bochecha desse tamanho, minha recuperação demorou, teve umas complicações. E agora que eu estou bem viva, estou aqui novamente outra vez. Então voltamos ao nosso canal e agora eu vou tentando mais ainda postar vídeos entre intervalos menores de tempo. Então hoje eu resolvi fazer pra vocês uma tag que eu tirei da minha cabeça, mas devem ter tags muito parecidas por aí. Então eu não vou dizer, ai, criei uma tag, nossa. Não, é uma tag básica em que eu vou falar sobre os últimos favoritos que eu vi e encontrei por aí. Favoritos de música, filmes, séries e afins. Não exatamente só de produtos que eu vou estar mostrando e falando sobre as utilidades e reflexões que eles podem trazer, mas essas questões mais artísticas também. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre as músicas antigas que eu tenho escutado bastante. A primeira música é o Red, da Taylor Swift, do álbum Red, que é inclusive meu álbum favorito da vida dela, apesar da minha música favorita dela estar no novo álbum, 989, que é a música Clean. Mas esse álbum, assim, por completo, a identidade variada dele é a minha paixão. Bem intensa, e Red justamente veio o nome da música e o nome do álbum pela representação das cores intensas, que representam lados positivos e negativos que se encontram. Ciúmes, raiva, paixão, amor, diversos sentimentos que estão sendo representados por essas cores na nossa visão. Nós entendemos essa cor quando nós colocamos em diversos contextos, sendo cabível para diversas dessas situações. Eu quero sair do quarto, eu não aguento mais ficar aqui com você, minha mãe. Me tira do quarto, minha mãe. Eu tô muito sujo. Tô horrível de sujo. Tem que tomar banho. Então, com essa representação borbulhante, com essas representações borbulhantes que vão à flor da pele e nos fazem refletir de alguma maneira após o acontecimento dessas sensações, vem a cor vermelha, que é Red. Então, Taylor escreveu essa música fazendo justamente diversas metáforas, não só com cores, mas principalmente com cores, pra falar sobre um relacionamento conturbado, que veio com tudo, mas que não tinha como ficar, não tinha como ir pra frente, não tinha como sobreviver. Eu sou louca pela letra da música porque as metáforas, obviamente, não são tão sensacionais, ao meu ver, quanto as diversas metáforas que ela já fez em outras músicas, né? Músicas sensacionais, como Out of the Woods, que teve, inclusive, análise total do clipe, da letra, da sonoridade. Tudo tem metáfora, metáforas maravilhosas e muito reflexivas, com lições sensacionais, como em Out of the Woods, Clean. E eu vou deixar a análise de Out of the Woods com o link aqui na descrição do vídeo pra vocês verem se ainda não conferiram. Então ela tem obras com metáforas sensacionais do começo ao fim, mas eu gosto muito das metáforas de Red, apesar de serem mais simples, mas elas têm uma carga muito interessante. E ela fala: perdê-lo foi azul como eu nunca havia conhecido. Então, o azul é a representação, justamente em geral, de cores que dão alegria, tranquilidade, serenidade, felicidade, uma coisa que dá mais paz. E justamente ao perdê-lo, ela teve essa paz, esse alívio, só que ao mesmo tempo vinha com aquela questão da perda, do peso, da tristeza, de ver que aquilo realmente não daria certo, ao mesmo tempo em que ela sentia esse alívio. Então, esse tipo de perda de relacionamento é um azul que nós não costumamos conhecer, não costumamos falar sobre quando encaixamos nesse tipo de metáfora, dessa forma, relacionando com essa cor azul. Mas é justamente a melhor representação, porque é aquela sensação de alívio, de eu realmente tinha que me livrar disso, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de perda, de poxa, se ele não fosse assim, se a situação não fosse assim, se o relacionamento não fosse assim,
daria certo, enfim. Então é quando você observa que o relacionamento estava trazendo mais mal do que bem, e o bem, o alívio, ele vem justamente com esse azul desconhecido na maioria das vezes da nossa vida, que é esse alívio pesado que fica. Fala, sentir saudade disso era cinza. Então, não é que chega a ser totalmente escuridão, totalmente cegueira. Sempre vai ter uma claridade em conjunto com aquela perda para que possamos enxergar os dois lados, o negativo e o positivo daquilo. Então, não chega a ser escuridão, não chega a ser a cor mais escura, a cor que dá o breu, que nós não vamos mais conseguir enxergar. Mas perto disso, com uma claridade que mescla ali, que faz com que tenha algum sentido naquilo, talvez muito mais profundo, que nós tenhamos que enxergar passando por esse cinza. Então ela vai no cinza e não exatamente numa cor mais escura. Ela fala, amá-lo foi como dirigir um Maserati novo em uma rua sem saída. Eu não sabia o que era um Maserati, né? Mas como eu sempre pesquiso coisas que eu não sei exatamente o que é, quando eu tô lendo uma letra de uma música, enfim, fazendo qualquer interpretação, vocês sabem que eu adoro pesquisar tudo. Eu fui pesquisar e descobri, não riam da minha cara se você sabe de carro, porque eu não sei nada. Eu fui descobrir que o Maserati é realmente um carro super potente, como eu imaginava pelo contexto. E ela dá justamente essa ideia de que pra ela o relacionamento poderia ser aquele carro. Aquela coisa incrível, que você pode ir com velocidade, intensidade, melhor dizendo, não exatamente a velocidade da coisa, mas a intensidade da coisa. Você pode andar com intensidade, só que tem algo ali que impede você de ir com essa intensidade, que impede você de ir com tudo, porque quando você vai, você se estabefa na parede que tá logo ali naquele beco sem saída. Que no caso era o que ele dava pra ela. Ele dava o beco sem saída, ela dava o carro, e aí, pô. Então, tem diversas dessas metáforas na letra da música. É linda, é sensacional. E essa é uma das músicas que eu mais tenho escutado atualmente, das antigas. Ela ainda fala na letra diversas coisas, como, por exemplo, vou ler aqui do lado. Amá-lo é como tentar mudar de ideia, uma vez que você já está voando em queda livre, como as cores no outono tão fortes antes de esmaecerem. São metáforas mais simples em comparação às metáforas que nós analisamos lá no blog diversas vezes, inclusive dela, mas é uma música maravilhosa que na conjunção tem diversas mensagens bacanas, lições bacanas e metáforas muito gostosas de pensar sobre. Então, Red. A música das antigas que eu tenho ouvido muito é uma de Amy Winehouse, é a música Love is a Losing Game. E é maravilhosa, também é super metafórica. A Amy escreveu em uma situação bem pesada da vida dela. Um amor que foi realmente um amor, só que ao mesmo tempo trazia questões a se pensar de se aquele amor estava sendo conduzido de uma maneira saudável. E ela pega essas lições de um amor mesmo, que é cabível para qualquer tipo de amor, sendo um amor, e fala que o amor é um jogo para quem sabe perder, né? O amor é um jogo para quem aceita perder, para quem sabe perder, e só quem aceita essa perda é quem realmente está amando. E ela diz para a pessoa que ela escreveu que ele era um eterno jogador dentro daquilo, ou seja, ela duvidava desse amor dele. Porque quanto mais joguinho você continua fazendo incessantemente, esse joguinho vai aumentando, significa que você não tá sendo entregue, obviamente. Então, é muito bacana a letra, é muito fofa, assim, e pesada ao mesmo tempo. E é cabível para qualquer tipo de relacionamento, e principalmente reflexões em que você está observando que a outra pessoa não está 100% ali de alguma maneira. E agora falando das músicas mais atuais, que eu tenho escutado bastante, eu acho que ela lançou no ano passado, mas eu conheci há pouco tempo, então pra mim ela é muito atual, que é a Masterpiece, da Jessie J. Eu não sei se pronuncia assim, Jessie J, enfim. Eu acho a letra sensacional também. Fala justamente sobre pressões sociais que nós passamos enquanto estamos tentando fazer a nossa arte. Seja ela algo mais artístico mesmo, porque sempre dá pra encaixar como algo artístico em tudo que nós fazemos quando amamos o que estamos fazendo e passamos mensagens através daquilo, né?
seja o seu trabalho, a sua profissão, um relacionamento que você tá vivendo, dá pra encaixar em qualquer situação. E ela fala que ela ainda está construindo a obra-prima dela, porque nós sempre estaremos construindo ainda as nossas obras-primas enquanto estivermos vivendo. E vamos errando para ir aperfeiçoando e chegando mais perto do que poderia ser essa obra-prima. Então é uma letra maravilhosa, que dá um tapa na cara de quem estiver aí julgando o tempo inteiro as coisas que você tá fazendo, os seus erros que você tenta após acertar, porque é isso que é válido, não dá pra gente errar e depois continuar pisando no mesmo erro. E ela fala justamente que ela não faz isso, então por isso ela fica de cabeça limpa, porque ela segue o caráter dela, os princípios dela, e por isso ela sabe que ela tá construindo a obra-prima dela aos poucos e além, prosseguindo dessa maneira. E a última música que eu vou falar sobre aqui, que é uma das atuais que eu tenho escutado bastante, é uma da Adele. Eu nunca sei se pronuncia o nome dela, Adele, Adele, enfim. Mas ela é ótima. Eu acho as composições dela simples, mas com muita sinceridade. Isso causa um peso sensacional. E é a When We Were Young, que fala justamente dessas situações bem nostálgicas. Com certeza vai dar nostalgia em você sobre alguma situação de algum relacionamento da sua vida. Daquela pessoa que sempre vai ser como um filme, uma música pra gente, que nós vamos continuar ouvindo na nossa cabeça e relendo o tempo inteiro, fazendo as reanálises daquilo, porque marcaram de fato a nossa vida com mensagens, com força. Como aquela música favorita que a gente às vezes acha que não lembra mais e quando começa a tocar a gente sai cantando a letra inteira, porque de alguma maneira o caráter, as manias da outra pessoa, pedaços dela ficaram em você e pedaços seus ficaram nela. Então é uma música que trata muito disso, de uma pessoa bacana que passou pela nossa vida, marcou de alguma maneira e nos faz sempre relembrar disso com uma nostalgia incrível, ainda que o relacionamento não volte, ainda que nós mudemos bastante, sempre vai ficar um pedacinho que nunca vai mudar daquela pessoa na gente, que é o caráter, a índole que nós conhecemos porque fomos a fundo nela, assim como pedaços nossos naquela pessoa. Então é uma letra singela, muito bacana, e muito nostálgica, muito nostálgica. Parece que é uma música que você conhece quando você vai ouvindo a letra e dando atenção. Parece que é uma música que você conhece há anos, porque ela invade as nostalgias da sua vida. Eu não sei se tá dando pra ouvir, mas eu tô ouvindo aqui. Cantei errado. Cantei errado. Então, essas foram as músicas que eu tenho escutado muito, das antigas e das mais atuais. Com letras maravilhosas, e todas elas foram escritas pelas cantoras que as cantam. Então, pensem que o sentimento ali é totalmente sincero na voz, na entonação, em tudo. Eu acabei de me dar um próprio tapa, de dar um tapa em mim mesma, e agora eu tô com dor. E minhas unhas estão belas, olhem. Que lindo. Agora vamos falar sobre os filmes, os últimos filmes que eu tenho assistido. Tô super louca, né, por filme. Adoro fazer as análises sempre que possível lá no blog. E eu vou falar aqui dos últimos filmes que eu assisti e que eu gostei bastante, ok? E nós vamos encaixar também alguns filmes que eu possa ter reassistido, mas que eu vi recentemente, sim, e estou encaixando aqui. Pra falar de poucos dos últimos que eu vi ou revi, enfim. O primeiro que eu não posso deixar de falar sobre é Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme teve resenha lá no Sem Quases, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E como muita gente conhece, eu não vou aprofundar tanto sinopse e falar tanto dele, mas, gente, é um filme super obrigatório na vida. É o que eu sinto sobre ele, é que ele é obrigatório na vida. É uma obra sensacional, que a cada segundo nos traz uma mensagem que nós podemos passar meses aprofundando com diversas angulações. É um filme atemporal. Você pode passar pros seus netos, pros seus filhos, pros seus tataranetos assistirem. E sempre vão ter fatores ali atuais para se encaixar na nossa realidade, na nossa atualidade, na nossa vida. Lições maravilhosas e muitas metáforas sensacionais. Então eu vou deixar a análise dele aqui embaixo. Como muita gente conhece, né? Uma obra-prima, uma coisa sensacional, uma coisa épica. Então, não vou aprofundar tanto sobre ele, é muito fácil de achar sinopse, trailer, e lá no blog tem o trailer dele, bonitinho, e toda a resenha, fazendo análise de algumas partes metafóricas do filme, falando das mensagens, então,
Se quiser conferir, é só procurar o link aqui que eu vou deixar na descrição. O próximo filme que eu tenho que falar sobre é um que eu tenho reassistido trocentas vezes, sempre que possível. E ele tá lá na minha lista de filmes favoritos no Sem Quases, no blog. Então eu vou deixar o link que eu falei dele aqui embaixo também. Dele eu falei pouquinho, não fiz uma análise tão aprofundada, porque eu tinha falado de vários filmes dos meus favoritos, falando das mensagens básicas de cada um. Mas é um filme sensacional pra repensar, inclusive, não só sobre nossos sonhos, mas é um super filme que impulsiona você a correr atrás do que você deseja na sua vida, dos seus sonhos. Mas ele também nos faz refletir sobre o tipo de relacionamento que nós estamos vivendo. Seja com nossa família, com a pessoa com a qual nos relacionamos amorosamente, amigos, como essas pessoas estão nos impulsionando, existe realmente soma nesse tipo de relacionamento, ou eles estão nos levando pra trás? Então tem várias entrelinhas sobre isso na obra. É uma biografia, uma cinebiografia de um cantor de ópera, né, atual, ou seja, uma coisa que muita gente pensa, nossa, uma pessoa que queria cantar ópera atualmente, esse era o sonho da vida dele, era o sonho da vida dele. Então, se encaixa pra qualquer sonho que você tenha na sua vida. É uma história de persistência, de luta, da vida jogando pá de areia em cima de você o tempo inteiro, e você vai e pega esses montinhos de areia e vai subindo em cima dela, em vez de deixar os montinhos subirem em cima de você, até você chegar lá no topo e conseguir chegar onde você quer e continuar correndo atrás depois de chegar lá, de novos objetivos. Então é um filme fofo, é aquele filme fofo mesmo, um filme que dá vontade de você sair mordendo ele. É sensacional, é um dos meus filmes super favoritos, assim, e eu sempre assisto quando eu vejo passando em algum lugar. É um filme pouco conhecido que eu recomendo demais da conta. Outro filme que eu acabei de assistir hoje, e eu já tinha visto há muito tempo atrás, mas eu acabei de ver de novo, não lembrava de tantas das mensagens e afins da obra, é Guerreiro. É um filme que fala sobre dois irmãos que tinham uma certa paixão por luta, MMA, esse tipo de coisa. E ocorreram diversos impactos na vida deles em relação aos pais, problemas que o pai tinha, e o futuro deles se bifurcou. Não sei se essa seria a palavra ideal, mas enfim. Então cada um foi para um lado completamente diferente e foram lidar com esses traumas de diversas maneiras. E os dois têm Não vou falar isso, senão vou dar um super spoiler. É melhor não falar muito da sinopse, senão eu vou dar muito spoiler, eu me empolgo falando. Mas esse filme é maravilhoso. É um filme que mexeu com o meu emocional mesmo, assim. Tinha momentos em que a lágrima descia e eu falava, gente, o filme tá num clímax. O filme tá numa parte que muita gente nem deve chorar e eu tô aqui me acabando de chorar. Porque é um filme que faz você refletir sobre diversos quesitos mesmo. Traz a ideia de você pensar sempre em qualquer fato da sua vida com o impacto de duas vias, que é o impacto que você deixou naquela história, que é o principal, e o impacto que você recebe daquela história, e o impacto que você causa com esses dois fatores misturados. O que você faz com a sua cicatriz depois que ela chega, que é o que mais vale. Essa questão de sempre existirem diversas vertentes em todas as histórias e de você saber lidar com essas vertentes, observando principalmente o que de enriquecimento aquilo trouxe pra você lidar com aquilo, transformando em novos atos. É algo super reflexivo que fica do filme. É um filme que nos faz observar o quanto nós não devemos julgar os outros. Isso pode parecer clichê, mas a forma com que o filme aborda realmente traz esse impacto pra gente, essa reflexão de uma maneira aprofundada. Quando nós olhamos um ringue de entretenimento, qualquer tipo de coisa assim, nós geralmente costumamos pensar somente naquele momento, mas quanta coisa existe por trás, não só dos treinos, mas das vidas pessoais daquelas pessoas. Por que elas lutam? Por que elas estão ali? E eu gosto muito de pensar nesses filmes de luta, MMA, esse tipo de coisa, de uma maneira bem metafórica. Então eu vejo o ringue como a vida e tudo que tá acontecendo lá dentro como mensagens que nós podemos encaixar nas nossas vidas de alguma maneira. Eu não penso exatamente nessa questão, que aí eu não vou discutir aqui, que é um esporte bacana, a pessoa se machuca, ela tá fazendo mesmo por prazer, ela gosta de se machucar, enfim. Às vezes é o sonho da pessoa, é o esporte que é como terapia pra ela. Então, contanto que tenham esses limites, esses cuidados com a saúde, com as consequências e prioridades da vida,
ela que vai conduzir aquilo, não é nesse sentido que eu pego a visão do filme, mas principalmente no sentido de você observar o ringue justamente dessa forma metafórica e de você lidar com todas as mensagens do filme de maneira mais aprofundada. O filme ainda traz questões de consequências, de quando você muda depois de você ter feito realmente algo negativo. Será que adianta essa mudança desse jeito? Por mais que você prove que você tá mudado. Então, aquela coisa de testar o nosso próprio caráter. Eu vou fazer isso que eu vou me perder pra me achar. Mas até onde nós devemos levar essa perda de nós mesmos pra nos acharmos? Então tem diversas mensagens, assim, bem bacanas na obra. É aquele filme que é pra você assistir mais de uma vez mesmo e refletir sobre ele. Ele traz diversas mensagens de persistência, de correr atrás dos sonhos, diversos fatores desse tipo também. Então, é maravilhoso para diversas vertentes que você possa encaixar na sua própria vida, seja em relação a ângulos bem mais profissionais, a ângulos bem mais pessoais, assim como diversas mensagens do Apenas Uma Chance que eu citei, que nos mostram, inclusive, que esses dois lados têm que estar mesclados para darem certo, né? O pessoal e o profissional. Outro filme que eu adoro é o Quebrando Regras, e eu revi recentemente. Acho que eu só falei de filmes que eu revi, né, até agora, mas os dois últimos que eu vou falar agora, logo após, são filmes que eu conheci recentemente mesmo. Enfim, o Quebrando Regras é um filme que pode parecer que não é tão profundo, não tem tantas mensagens aprofundadas assim, mas tem muita coisa legal. Ele tem diversas mensagens desses dois filmes que eu citei antes dele, e pra incluir ainda, ele traz um lema que pega em toda a obra, que é uma frase que é dita perto do final do filme pelo personagem principal, o protagonista, e ele fala assim: às vezes evitar uma luta significa fazer justamente aquilo que não queremos fazer, e justamente por fazermos, não faremos mais. Então, esse lema percorre o filme de uma maneira incrível. Tem luta também, então se encaixa bastante com a vertente de base utilizada no outro filme que eu tava citando. Eu vou deixar o trailer de todos os filmes que eu tô falando aqui embaixo, tá? Porque se eu for falar da sinopse, eu vou querer fazer a análise de maneira aprofundada. E isso é bacana de fazer, ou fazer um vídeo só pra um ou dois filmes fazendo análise aprofundada, ou fazer uma postagem, como eu costumo fazer lá no blog, se você não acompanha. Lá eu dou dicas de filme direto, faço análises aprofundadas mesmo, falando das metáforas, das lições dos filmes, coloco o trailer, falo da sinopse. Então, aqui eu tô citando também pra não ficar aquela coisa gigantesca e eu vou querer mergulhar demais se eu for falar muito da sinopse. Então eu tô falando das lições de base, um pouco dos impactos das obras, recomendando, e vou deixar os trailers aqui na descrição do vídeo, junto com os outros links que eu já citei, ok? O outro filme que eu vi recentemente, esse eu não revi, eu conheci recentemente, é o Walt Antes de Mickey, que é a história de Walt Disney antes dele criar o Mickey, antes dele realmente ter sucesso na vida, antes da Disney realmente estourar de fato. Todos os perrengues que ele passou, todas as provas, os testes que a vida jogou pra ele ter que lidar. E você pode se decepcionar um pouco no final, porque, então aviso desde já pra que não haja essa decepção, que você pode esperar ver quando ele alcançou esse sucesso, como é que foi, ver um pouco da história da Disney funcionando já quando ela já era essa grande empresa, né, com projetos gigantescos, dominando o mundo. Não chega nessa parte. Aviso logo pra não ter certa decepção, porque eu também esperei que chegasse nessa parte, que a gente visse um pouco disso. Mas pega justamente a parte das maiores decepções, dos maiores testes da vida. A gente teve que passar justamente pra crescer e sofrimentos que ele teve que passar pra testar a persistência dele, e fatores que com certeza fizeram com que a Disney, quando foi crescendo, conseguisse crescer, justamente por ele ter passado por tantas questões que deram mais força a ele, mais garra, mais perspicácia. Desisto de falar essa palavra. Acho que eu consegui falar. Enfim. Que deram certas forças e visões a mais pra ele. Por exemplo, tem questões sobre registro no filme que você observa que ele não ligava muito pra essas questões de direitos autorais, essas questões de dinheiro, que ele começa a observar a importância ao longo do tempo. Não é que ele vai focar em dinheiro, eu só quero ganhar dinheiro, vou largar o lado emocional pra lá. Não, mas você tem que saber
quando você está empreendendo um negócio, é um filme excelente para empreendedores, e todos nós somos empreendedores de alguma maneira, de alguma coisa, que você saiba fazer esse equilíbrio do seu sonho com o que você precisa para reinvestir nele. Dinheiro é uma das coisas. Então, tem muitos fatores que vão acontecendo na vida dele e perdas que vêm para dar essas lições, perdas que vêm pro bem no futuro. Então, tem cenas muito interessantes da gente saber da vida dele, mostrando a garra que ele teve. Ele começou num celeiro, com mesa quebrando, sem ter direito como fazer investimento. Então tem muita coisa bacana no filme sobre a história dele que pode nos inspirar assim, imensamente, de cena por cena. Então é um filme muito bacana, para inspiração de correr atrás dos sonhos, fazer empreendedorismo, do que for. E tem lições mesmo super práticas para colocarmos em prática, tomarmos cuidado, observando os erros que ele foi cometendo e depois aperfeiçoando de uma maneira que não chegasse mais a cometer esses mesmos erros. E por último, eu vou falar de um documentário, que é o documentário da Amy Winehouse, o M, né? O documentário M. É muito pesado, chocante e sensacional simultaneamente. É um documentário que traz muitas lições. Eu espero ainda fazer uma análise mais aprofundada, escrita dele lá no blog. Assim, nos traz uma das mensagens principais, é que nós devemos buscar o que realmente nos inspira, o que realmente amamos fazer, o que realmente tem a ver conosco e nos faz desabafar. Não significa exatamente que aquilo será a nossa profissão. É ótimo se nós pudermos encaixar aquilo como nossa profissão, e é a melhor maneira, mas nós precisamos descobrir maneiras de desabafar, de descarregar e levar isso para nossa vida, encaixando principalmente naquela que realmente nos ajuda a ter uma terapia própria, que nós não precisemos de ninguém, só de nós mesmos para fazer essa terapia, conversando com o nosso silêncio. A terapia da Amy era compor. E em diversos casos terríveis que ela foi passando da vida dela, fosse em relação a drogas, a decepções com outras pessoas, tragédias que ela passava, coisas que ficavam a um fio de acabar com a sanidade dela, digamos assim, não conseguiram fazer isso totalmente, justamente porque ela tinha essa válvula de escape, que não é exatamente um escape, é você mergulhar mais a fundo naquilo para reler a situação e entender mais de si mesmo. Então, a escrita, a composição era o que fazia com que ela tivesse essa terapia, era essa terapia dela. E no começo do documentário nós já vamos observando muito a importância de ser algo assim na nossa vida, de correr atrás de descobrir algo assim. Seja testando as artes, escrevendo, depois pintando, falando no espelho, o que for. Fazendo algo que possa nos dar esse descarrego e releitura de vida ao mesmo tempo. Então a importância disso é primordial e é super bem feita, bem construída no documentário. Essas mensagens sobre um amor saudável, como eu tinha citado da música dela lá no comecinho do vídeo, ela é uma música que aparece no documentário, mostra por que ela escreveu essa música, qual foi a situação, pra quem. E é um jogo bem aberto da vida dela, assim. E essa música e várias outras foram escritas pra um amor que ela teve na vida dela. Só que foi um amor muito conturbado e faltava amor próprio no relacionamento. Então isso fazia com que o relacionamento definhasse também, justamente por essa questão. Então a importância de ter um amor próprio, mesclando com o amor do relacionamento, é o que faz muitas vezes com que nós possamos enxergar quando precisamos ajudar o outro. Quando é que o outro não tá saudável e aquilo vai impactar no nosso relacionamento. Então, nós temos duas escolhas nessa situação. Na verdade, três. Ir embora, que significa que não é amor quando você abandona o outro dessa forma. Se afundar junto com o outro, ou estar ali ajudando o outro, impulsionando o outro para ele sair do buraco de alguma maneira, se você entender que aquilo é um buraco, porque às vezes não é exatamente um buraco, né? No caso do relacionamento dela, era, e dos fundos e dos feios. E era óbvio que era um buraco, inclusive ela percebia isso, mas tem questões em que, por exemplo, é um sonho da pessoa que você não entende que é exatamente um sonho e você quer ir contra aquilo, e aí são variáveis e variáveis.
Mas, nesse tipo de caso, que aquilo não tá saudável pra pessoa, você tá reparando e você resolve se afundar com ela, o relacionamento se afunda junto. Então foi isso que foi acontecendo com o relacionamento dela e nos faz refletir demais sobre diversas questões amorosas mesmo, que a gente pode encaixar em amizades também, enfim, de como conduzir um relacionamento de maneira saudável. E isso tudo nós vimos com os erros dela, porque foram erros um atrás do outro que ela cometeu, esquecendo do amor próprio, que é super necessário justamente para seguir um relacionamento com essa saúde, um amor que seja realmente um amor, que nós possamos amar o outro como amamos a nós e justamente por isso saber dizer ao outro quando parar, saber reclamar com o outro, saber impulsionar o outro de outras maneiras por nos preocuparmos com o outro e conosco simultaneamente. Fatores de lições sensacionais são vistas como, por exemplo, o que é sucesso? Sucesso é algo muito relativo. O sucesso pra você pode ser morar numa casinha na praia, ter um dinheiro que dê pra pagar as contas e não exatamente pra fazer viagens de luxo, enfim. Pode ser ficar ali com sua família e construir um legado para as pessoas que estão próximas de você no seu cotidiano. E se você alcançar isso, pra você está vivendo seu sucesso. Não significa que você vai alcançar e ficar estagnado naquilo, não vai ter outros objetivos de vida, não vai ter outras visões de sucesso. Mas sucesso é algo muito relativo, não é exatamente você esbanjar dinheiro, esbanjar casas, esbanjar luxo, esbanjar, enfim. E o sucesso pra Amy era poder cantar, compor de maneira livre, sem essa pressão de mercado, de dizer, ah, mas já faz um ano que você não escreveu nada, escreva algo agora, senão vão esquecer de você, você vai sumir. E essa pressão de ser obrigada a fazer a arte dela, perdendo a forma singela, a forma genuína com que ela construía essa arte, sendo a terapia dela, esse era o sonho de sucesso dela. Era não alcançar um sucesso a ponto de que tudo isso virasse uma pressão, tirando a verdade dela, de dentro dela. Então, essa questão do que é sucesso, você saber qual é o sucesso pra você, o que é sucesso pra você, e você observar isso, levar isso pra sua vida, por mais que você vá mudando essa visão do que é sucesso, do que você precisa pra chegar no seu sucesso, que às vezes você acha que não precisa de uma coisa, mas você observa que sim, aí tem que correr atrás daquilo também, ok. Mas ela, justamente por alcançar um sucesso que não era sucesso pra ela, um tipo de sucesso que ela não queria e que pra ela era justamente fugir do que era o sucesso pra ela, foi uma das coisas que mais destruiu a vida dela. Então, essa questão de você saber o que é sucesso pra você, procurar observar isso, o que você precisa pra correr atrás do seu sucesso, anotar suas metas sobre esse sucesso, são fatores também que vêm muito como lições fortes do documentário da Amy. E as diversas outras lições ainda tem questões como a depressão que ela tinha, a bulimia, a questão com as drogas e a falta de pessoas. Por mais que tivessem ali as amigas dela e tudo, você observa que a mãe, o pai lidavam com isso de uma maneira muito banal, pelo menos é o que o documentário passa. Então a mãe dela pensava que a bulimia ia passar, que por mais que fosse uma doença, em algum momento aquilo ia passar. Era isso que ela tinha na cabeça. E isso ajudou com que a bulimia da Amy não passasse, porque não teve tratamento, não teve desde o começo uma preocupação. Então tem gente que fala, ah, você é dramática, tudo você quer procurar um médico. Ah, o menino, falam pra mãe, ah, só é um carocinho no menino, pra que você vai procurar um médico? É melhor prevenir do que remediar. Tem clichês na nossa vida que a gente tem que lembrar e seguir porque eles fazem todo sentido. Então, pessoas rindo dela enquanto ela caía no palco, mas procuravam entender o que estava acontecendo com ela. Será que ela era uma viciada só porque ela era uma viciada que não procurava se tratar? Que ela realmente se afundava nisso, sabendo que ela estava se afundando e nunca procurou um tratamento, uma ajuda? Se ela já tinha ido para reabilitação, se ela já tinha tido momentos de sobriedade no meio de tantas conturbações, o que realmente estava acontecendo na vida dela? Era só drogas ou eram fatores que estavam incluindo com as drogas, fazendo ela voltar para as drogas, porque as pessoas em torno dela estavam tendo interesse demais? Estavam pensando mais em dinheiro do que na felicidade dela, do que no que era sucesso pra ela. Então tem diversos fatores por trás da história também pra gente refletir, porque depressão é sim uma doença, bulimia é sim uma doença, e ainda que não fossem, são coisas sérias. Porque tem gente que pode dizer, ah, mas depressão não é exatamente uma doença, não vou entrar nesse tipo de discussão. Tá sérias, que devem ser cuidadas, que devem ser tratadas, que devem receber atenção, assim como uma tristeza na vida deve receber atenção. Assim como um desabafo na vida deve receber atenção. Pra gente pode ser uma coisa minúscula e pra pessoa algo que vai definir todo o futuro dela. Então, esse tipo de questionamento, de pensamento, de afirmação, vem
com um peso sensacional no documentário, que é daqueles pra você assistir quando você estiver com a cabeça aberta pra refletir mesmo e pegar todas as mensagens que esse documentário pode passar. Agora nós vamos falar sobre os meus 2 vícios atuais. Meu Deus do céu, gente, sério. Essas 2 séries, eu acho que vai ficar até repetitivo eu falar delas 2 aqui, porque socorro! Eu falo dessas séries o tempo inteiro no Snapchat. Toda vez que sai temporada nova, episódio novo, trailer novo, teaser novo, sei lá o que for, eu falo o tempo todo dessa série. Já fiz resenha delas 2 lá no blog quando eu estava começando a assistir cada uma, então hoje ainda tenho muito mais coisas pra aprofundar sobre cada uma dessas séries. Falaria muito mais e vou esperar as próximas temporadas virem aí pra, quem sabe, eu reformular a resenha, encaixando as demais lições, demais visões que as séries nos passam, porque elas foram amadurecendo bastante, apesar das lições que eu citei lá em cada uma das resenhas prosseguirem, terem sido mais aprofundadas ainda. Então vou deixar também os links dessas 2 resenhas aqui embaixo. E essas 2 séries são daquele tipo de séries que me fizeram ver as outras séries que eu tenho tentado assistir atualmente e ficar tipo... assim. Porque elas fazem com que você ache que todo o resto é tipo... sabe? É sensacional, são séries sensacionais. Uma é Outlander e a outra é Reign. A Reign, pra vocês terem noção, meu pai assiste, é completamente apaixonado, viciado, fica falando comigo no telefone toda vez que sai um episódio novo. E Outlander, minha mãe tá louca pra começar a assistir. Então, são séries, assim, maduras. A Outlander já é uma série mais adulta, tem cenas que não é bacana pra criança assistir. Mas são 2 séries sensacionais, com reflexões muito incríveis, e são séries medievais. Se você não gosta de séries medievais, tenta assistir essas 2, porque as lições, as mensagens, as reflexões são super encaixáveis na nossa atualidade. A Outlander é mais ficção. É a história de uma mulher que trabalhava na Segunda Guerra como enfermeira, tinha um marido que era professor de história, eles ficaram separados durante a época da guerra, depois eles se reencontraram no final da guerra para tentar retomar o casamento. Fizeram uma viagem para uma dessas cidades que são antigas e tem várias lendas, enfim. E lá acontece uma coisa que vocês vão ver em qualquer sinopse, então eu não tô dando spoiler, que é que ela viaja no tempo. E quando ela viaja no tempo, ela começa a refletir sobre a atualidade, as coisas do passado que continuam encaixadas na atualidade e se encaixa muito na nossa atualidade também. Então nós refletimos, nossa, será que a gente evoluiu tanto assim? Olha quanta coisa ainda existe hoje, só que com outras fórmulas, com outros nomes, mas ainda são as mesmas, os mesmos absurdos, digamos assim. Então Reign também traz essas reflexões, e em Outlander ela conhece uma pessoa lá e ela fica se perguntando quesitos morais. Por exemplo, se acontecer alguma coisa aqui, eu vou estar traindo o meu marido porque ele não tá vivo nessa época. É uma segunda vida que eu tô tendo ou não é? Porque eu continuo com a mesma mente. Eu lembro dele, eu sinto por ele, o sentimento tá aqui. Então eu vou estar traindo. Porque por mais que eu nunca mais consiga voltar pra lá, por mais que a minha vida fique aqui pra sempre, eu lembro da minha outra vida. Eu sinto a minha outra vida. É a carga que eu carrego aqui. Então, esses dilemas e questões políticas são envolvidas, além dos romances que são maravilhosos, questões de amizade, lealdade, força em relação a diversos quesitos, seja em relação à força do amor, à força própria, enfim, Reign também traz essas mensagens de maneira sensacional, só que Reign é mais realista, apesar de ter pingos de ficção, obviamente, que é a história de Mary, a rainha da Escócia, que realmente existiu, foi reinar muito cedo, com 16 anos, e foi uma pessoa de garra sensacional, que queria fazer as coisas com justiça, queria fazer as coisas sem corrupção, e isso trouxe muitos problemas pra ela. Também tem romance, são séries maravilhosas, que como eu falei, se eu for falar do sinopse eu vou ficar aqui para sempre. Então eu vou deixar as resenhas que eu fiz delas aqui embaixo, e lá tem os trailers, tudo bonitinho pra vocês assistirem. Reign tá entrando agora no final da 3ª temporada, já tá com a 4ª temporada confirmada, e Outlander vai entrar agora na 2ª temporada, então pra vocês se atualizarem aí, em abril ambas vão estar voltando, e são séries sensacionais, com muita coisa pra
pra gente encaixar na nossa atualidade, refletir, e eu falo mais sobre isso nas resenhas que vão estar aqui na descrição. Agora eu vou falar do livro, o último livro que eu li e gostei. Na verdade, eu estou lendo, eu comecei a ler, e quando voltou à faculdade, fiz cirurgia, um monte de coisa, parei um pouco, mas eu vou continuar, que é esse livro aqui. É esse livro aqui da Jane Austen, Razão e Sensibilidade. E, inclusive, lá no blog eu já falei do filme da vida dela, que é tipo uma mini cinebiografia. Já fiz resenha dele lá, também vou deixar aqui, vai ficar cheio de link aqui embaixo, mas vocês vão se encontrando. Eu vou botar na ordem que eu tô falando aqui direitinho, tá? E eu vou ler a sinopse do livro, porque ela já deixa claras diversas vertentes de lições que nós podemos refletir. Observe. Este foi o primeiro romance de Jane Austen, publicado em 1811, logo recebeu reconhecimento do público. Razão e Sensibilidade é um livro em que as irmãs Elinor e Marianne representam a dualidade de maneira alternativa ao longo da narrativa. As tratativas vividas pelas duas, como a perda, o amor e a esperança, nos apontam um excelente panorama da vida das mulheres naquela época. As irmãs vivem em uma sociedade rígida e ambas tentam sobreviver a esse mundo cheio de regras e injustiças. Tanto a sensível e sensata Elinor como a romântica e impetuosa Marianne se veem enfadadas a aceitar um destino infeliz por não possuírem fortuna e nem influências. Obrigadas a viver em um mundo dominado por dinheiro e interesse. Será que é só o passado? As duas personagens passam por um processo intenso de aprendizagem, mesclando a razão e os sentimentos para buscar um final feliz. Então, vocês podem observar que tem muita coisa pra gente encaixar na nossa atualidade, assim como as duas séries que eu citei agora, muita coisa pra gente refletir sobre a nossa história mundial. E, além disso, nós teremos romance, aventura e muita força dessas duas mulheres. E você com certeza vai se identificar mais com uma delas. Uma é como se fosse do lado de exatas e a outra como se fosse do lado de humanas. Eu tô no comecinho do livro ainda, isso aqui, sendo que tem isso tudo pra ler. Então observem que eu tô bem no começo mesmo, mas eu já observei o quanto a história é maravilhosa e nos dá muitas visões do nosso passado, presente, essa conexão. E mesmo além disso, sobre questões de relacionamento, enfim, são muitas lições. Pretendo fazer resenha dele futuramente lá no blog, aprofundando mais esses detalhes das lições e afins. E eu sinto que eu me apego mais rápido a narrativas em primeira pessoa, e esse livro não é com narrativa em primeira pessoa. Não sei se em algum momento vai chegar alguma parte em que tem a narrativa mesmo em primeira pessoa, porque nunca se sabe, mas é um livro que não tem essa narrativa em primeira pessoa e me encantou, ainda que tenha essa questão de linguagem mais rebuscada, pode ter alguém que não goste tanto, vai em consideração que é um livro escrito em uma época bem antiga, mas a leitura vai ficando cada vez mais gostosa, a história vai ficando cada vez mais gostosa. E mesmo pra quem não é muito apegado a livros que não tem essa narrativa em primeira pessoa, como eu me apego mais fácil, é super válido, então eu super recomendo. Eu vou falar de um produto de maquiagem. Meninos, não saiam daí se você não gosta de maquiagem, porque se quiser usar também não tem problema nenhum. Eu vou falar de um produto de maquiagem que eu tenho amado muito. É um rímel que eu tô usando, eu só passei uma vez aqui. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas ele alonga bastante. Ele é pra alongar, não é exatamente pra deixar pretão, nem pra grudar cílios, que tem gente que gosta quando gruda mais e fica até mais preto, né? Mas não, ele é um rímel pra alongar mesmo. Tá mordidinho aqui na ponta que meu cachorro mordeu, então ignorem isso. Ele é a máscara de cílios styling da Payot. Custa 30 e poucos reais, é barato. É maravilhoso, maravilhoso. Você passa uma vez e já alonga, faz assim, pá! No cílio, você não precisa ficar lá passando trilhões de vezes e te libera de usar vários outros produtos pra tentar alongar. Então é maravilhoso, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Não sei se tá dando pra ver direito, mas enfim. Tem gente que diga, ela tá falando de maquiagem, veio falar de produtos de maquiagem, que coisa fútil. Porque sim, disseminam esse discurso em alguns casos. Só que isso não é futilidade. Futilidade é quando você coloca isso aqui acima de uma prioridade da sua vida que você saberia que deveria ficar acima disso. É quando você tá passando por algum tipo de necessidade e você prefere comprar isso aqui do que resolver as suas necessidades ou ajudar a necessidade de pessoas, ou ajudar a necessidade de pessoas que precisam de você, que você ama, que você diz que vai estar ali por perto nos momentos em que ela necessitar da sua ajuda. Isso é futilidade. É quando você sabe que você tá precisando se importar com algo e você se importa com isso aqui. É quando você olha pro rosto de uma pessoa e em vez de você pensar no caráter dela pra saber se ela vale a pena, você julga se ela vale a pena pelo rímel que ela tá usando, pela marca da maquiagem dela, pela maquiagem que ela tá usando, pelo tipo de maquiagem que ela fez, pela marca da roupa que ela tá usando. Isso é futilidade. Você julgar as outras pessoas por esse tipo de coisa aqui. Isso é futilidade.
Mas comprar isso aqui, se você tem condição de comprar, ou então, se não tiver, pense em fazer um DIY, alguma coisa do tipo, né, que eu acho que são coisas maravilhosas até pra gente abrir nossa criatividade. Mas comprar isso aqui quando você tem condição, ou fazer algo parecido pra usar quando você acha que é bacana e quer testar e quer usar sua criatividade, não é futilidade, é forma de autoconhecimento. Inclusive, eu gosto de fazer maquiagens, às vezes bem mais leves, assim, mas gosto. E me maquiando eu descobri diversas coisas do meu rosto, do meu corpo, que antes eu ficava reclamando que eu não gostava e não sei o que. E passei a dar valor. Como é que a gente destaca certas coisas da nossa beleza? Não é exatamente eu vou esconder as coisas da minha beleza, como muita gente divulga e dissemina por aí. A maquiagem nos ajuda também a gostar da gente, a fazer um processo de autoconhecimento, inclusive pra pensar nesses quesitos da sociedade. Eu tô comprando isso aqui porque a sociedade diz que eu vou ficar bonita se eu comprar, ou porque eu vou me sentir bem testando em mim, vendo como fica o meu cílio desse jeito, vendo como eu fico sem, gostando também, depois que eu enjoar de tanto usar. Enfim, isso não é futilidade, é forma de autoconhecimento. Depende de como a gente usa e em que lugar da nossa lista de prioridade a gente coloca isso aqui pra olhar nas pessoas e enxergar tanta coisa exterior que é futilidade, ou pra olhar pra gente e enxergar tanta coisa exterior somente sem encaixar no interior que é futilidade. Então, não vamos misturar esse tipo de coisa e fazer esse tipo de comentário, nada a ver, sem refletir antes sobre quem estamos falando, em que contexto estamos colocando essa palavra futilidade, certo? Porque isso aqui é uma coisa super interessante, uma forma de autoconhecimento, de misturar com a criatividade. Maquiagem não deixa de ser uma arte, você inventa coisas e solta sua criatividade fazendo esse tipo de coisa. É um trabalho sério de muita gente, então vamos pensar direitinho antes de fazer esse tipo de comentário. E agora, pra finalizar, nós vamos falar do último vídeo que eu adorei assistir, que é um vídeo do Felipe Neto, que eu acho super interessante. Ele já tem alguns mesezinhos, acho que uns 2 meses que foi lançado no YouTube, mas ele é muito bacana. Ele fala sobre a diferença entre ser um artista e ser uma celebridade. Fala sobre reflexões relacionadas a estamos dando os créditos certos para as pessoas certas? Nós estamos esquecendo de dar suporte para pessoas que deveriam receber o nosso suporte, artistas, pessoas maravilhosas que poderiam disseminar artes incríveis, reflexões incríveis, e que só por não ter o nome reconhecido, a gente não ajuda? Porque a gente começa a ir atrás de bondes, né? Então, nós corremos atrás de quem está fazendo sucesso. E esquecemos de ajudar, muitas vezes, quem poderia fazer sucesso, tem capacidade para fazer sucesso, tem talento. Nós passamos a investir não em talentos, mas em nomes que começam de alguma maneira e nós esquecemos disso. Então, tem muito fator, assim, bem legal no vídeo. E foi o último vídeo que eu vi, eu adorei mesmo. Tem muita mensagem legal e que dá pra gente ir aprofundando pra diversos caminhos. E além desse vídeo do Felipe Neto, todos os vídeos do Day One, que é um projeto muito bacana de empreendedorismo, que eu fiz uma postagem com diversos desses vídeos falando sobre eles, sobre as lições deles, sobre histórias empreendedoras super inspiradoras, maravilhosas. Então eu vou deixar essa postagem aqui embaixo. Lá vocês conferem um canal que tem um projeto Day One, que são várias palestras de empreendedores, como eles chegaram no sucesso, o que aconteceu de dificuldade grande na vida deles até eles chegarem naquele momento. Então eu vou deixar aqui embaixo também esse link com todos esses vídeos que eu adorei e o link do vídeo do Felipe Neto, que eu vou deixar aqui também do lado, mas eu acho que pra celular não funciona deixar aqui do lado desse jeito. Então, aí vocês olham direitinho nos links aqui embaixo, que tem vários, né? Mas eu deixei vários mesmo pra que vocês possam ir acompanhando além do vídeo, fazendo essas leituras, essas reflexões em diversos âmbitos diferentes. Então é isso, gente. E uma coisa que eu acho que eu não citei em um dos filmes, que é o filme Guerreiro, também tem muito essa questão de mensagem de prioridade, da gente tomar cuidado com o fato de se a nossa escolha, a escolha que nós estamos tomando, é uma escolha que pode afetar em outra escolha prioritária, porque toda escolha vem com renúncias, isso é um fato. E justamente por isso nós temos que saber dar prioridades. Será que uma prioridade nossa vai ser renunciada por certas escolhas? Será que essa escolha seria uma prioridade maior do que outra prioridade que ela poderia fazer com que desaparecesse da nossa vida? Enfim, então tem diversas mensagens desse tipo. Acho que eu esqueci de citar quando eu falei dele, por isso que eu falei agora. Mas são muitas mensagens e por isso que eu analiso mais profundamente, fazendo a postagem, escrevendo. Eu acho que quando é escrito, vocês leem no ritmo de vocês, acaba sendo mais rápido também. E dá pra aprofundar legal. E
Afinal de contas, adoro falar, adoro conversar com vocês, fazer os vídeos e tudo, mas escrever é a minha forma de desabafo e terapia eterna, né? Então é uma maneira que eu gosto muito de fazer pra fazer esse tipo de análise. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, que vocês possam olhar, ouvir as músicas, ver os filmes, refletir com eles, comentar aqui se você já viu algum desses filmes, se você já leu o livro, se você já ouviu alguma das músicas, o que você acha das letras. Pode comentar, eu sempre respondo, faço questão da gente ter essa troca evolutiva em todos os vídeos, em todas as coisas, em todas as postagens. Então, espero os comentários de vocês e um beijo!